Trinos 15 anos apresenta Juntos pelo mesmo propósito. Ao longo dos 15 anos da Trinos, muita evolução aconteceu, mas a essência do nosso propósito permanece forte. E para falar disso, ninguém melhor que as pessoas que criaram a companhia. Nesses 15 anos de empresa, a gente passou por diversos momentos que nos marcaram, que marcou a nossa história. E eu vou mencionar 2 desses momentos que se complementam. O primeiro deles era o preconceito e o desafio que a gente enfrentou para quebrar as objeções da Faria Lima, do mercado financeiro em relação ao médio empreendedor imobiliário regional do interior do Brasil. Em um determinado momento, eu tive a oportunidade de sentar com o fundador e CEO de uma das maiores instituições financeiras do Brasil, em que junto com ele estava um dos diretores de investimento da empresa, e depois de fazer um pitch da tese de por que a gente queria levantar capital, qual que era o destino do capital, o fundador da empresa já estava querendo colocar o dinheiro próprio, porque a gente fez uma tese convincente que fazia sentido, e no final da reunião esse diretor levantou a mão e falou: eu vi que vocês estão animados, mas na minha opinião isso não funciona. Eu já investi uma vez no empreendedor regional e não deu certo, eu perdi dinheiro. Então a minha orientação como diretor para o fundador, fundador, é que você não invista e que a gente não deva fazer esse fundo nesse segmento. Obviamente a gente saiu super desanimado dessa reunião, foi um balde de água fria. E o tempo passa, as coisas acontecem, esse diretor que deu essa negativa saiu dessa grande instituição, foi montar a sua asset própria, e depois de quase 5 anos eu convidando ele para vir conhecer aqui em Goiânia a nossa estrutura, ele acabou vindo, e quando ele conheceu a estrutura, ele falou: porra, Diego, isso aqui é sensacional, eu deveria ter investido muito antes, inclusive queria te convidar para ser sócio, e que a Trinos ser sócia dessa gestora, para assumir o braço imobiliário nosso. Eu falei: pô, cara, mas por que você não enxergou isso antes? Ele falou: Diego, porque só pela teoria, só pela conversa, não dá para perceber a profundidade, o capricho, o cuidado e o controle que vocês têm. Se você tivesse me trazido aqui antes, você já teria entrado naquela instituição que eu vetei lá atrás. Então foi uma história que me marcou, que foi um veto duro, um veto que a gente demorou muitos anos para conseguir reverter, mas que depois que a gente conseguiu reverter, ele esteve aqui, e depois ele é um grande admirador do nosso trabalho. Então isso me marcou bastante. A segunda história foi a primeira operação que nós fizemos, era um loteamento aqui em Inhumas, é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Goiânia aproximadamente. O empreendedor tinha aproximadamente 20 milhões AVP, a valor presente de carteira, e ele precisava de 4 milhões para fazer obra. E como era a primeira operação que a gente estava fazendo, eu fui com todo cuidado na negociação com ele. Falei: cara, eu até na taxa, que era em torno de IPCA mais 13 na época, eu falei: até na taxa eu estou disposto a negociar alguma coisa, mas em relação à garantia eu não vou negociar. Eu preciso dos 20 milhões de garantia para emprestar 4. Isso significa que eu pego 5 vezes a quantidade de garantia em relação ao dinheiro. Então é um loan to value aí de 20%, um loan to value muito baixo, ou seja, muita garantia. E durante a reunião foi colocado a questão da taxa, ele negociou um pouquinho, mas aceitou o IPCA mais 13, e quando eu falei da garantia, falou: a primeira operação a gente tem que tomar muito cuidado, tal. Ele nem titubeou e ele aceitou dar uns 20 milhões de garantia com os 4 de operação. Alguns anos se passaram e depois eu fui conversar com esse empreendedor. Pô, por que você aceitou dar 5 vezes a garantia do tamanho da operação? Ele respondeu: Diego, porque em nenhum momento passou pela minha cabeça em não te pagar. E como essa garantia passa por vocês, mas ela me devolve em fluxo no decorrer do tempo, e você estava resolvendo o meu maior problema, que era ter os 4 milhões de exposição naquele momento, então para mim isso é indiferente. Então isso mostra um pouco que, apesar do empreendedor regional a princípio não ter uma estrutura muito robusta de transparência, de controle, de governança, ele pode ser sim muito bem intencionado, ele pode ser sim uma operação saudável
para os fundos de investimento, né? Então, a gente conseguindo trazer esse empreendedor que dá muito reforço de garantia e aceita a gente colocar os controles necessários, né? E evoluir esse empreendedor para que a Faria Lima, também através dos nossos controles, o mercado financeiro consiga receber operações saudáveis que tenham uma relação risco-retorno satisfatória. E no final do dia, isso tem tudo a ver com o nosso propósito, né? Que é transformar o mercado habitacional brasileiro. E a forma da gente transformar o mercado habitacional brasileiro é exatamente sendo a plataforma que vai linkar, através de tecnologia, bons empreendedores regionais com bons projetos, bem intencionados, com garantias robustas, ao mercado de capitais, ao mercado financeiro, né, através desse link de tecnologia. Olha, é muito interessante que o propósito ele não mudou, né? A forma de enxergar ele que evoluiu, né? Então, desde o início, o nosso propósito era prover capital e governança, transparência para o middle market, para o médio empreendedor imobiliário regional, né? Lá atrás, a gente enxergava que a forma de fazer isso era uma gestora de fundo imobiliário que tinha uma estrutura de governança para dar transparência, né? Depois que a gente foi evoluindo da empresa, foi trazendo sócios, e aí é muito importante essa parte, né? Tanto na questão do cap table, que a gente trouxe sócios que abriram a nossa cabeça, que mostraram outros pontos de vista que a gente, a princípio, não enxergava, como também executivos e sócios que vieram com experiência de fora do mercado para agregar valor no nosso negócio. Juntando tudo isso, a gente começou a evoluir o nosso entendimento sobre esse propósito de transformar o mercado habitacional brasileiro. E hoje está muito claro na nossa cabeça que essa maturidade de empresa, ela vem dessa grande plataforma de tecnologia, dessa plataforma que enxerga o mercado imobiliário residencial, mercado habitacional, como um ecossistema, né? Que ele não funciona sozinho, não é só uma gestora, não é só a tecnologia, não é só o empreendedor regional, mas é o composto de todo, né? A gente enxergar isso como um ecossistema, tendo essa plataforma, sendo o grande marketplace, sendo o grande conector desses dois grandes mundos encantadores, né? De um lado, o middle market, o médio empreendedor regional, e de outro lado, o mercado de capitais, o mercado financeiro que fomenta, tendo no meio a tecnologia que otimiza, escala e potencializa, é a forma atual, madura, da gente enxergar o nosso propósito. O nosso propósito, né, de transformar, revolucionar o mercado habitacional brasileiro, ele passa por diversos personagens, né? Então, assim, não dá para a gente resolver a dor do alocador de capital sem ter a base do ativo do empreendedor regional. E essa complementariedade passa pela experiência da imobiliária, passa pela experiência do corretor e passa também pela experiência do comprador final de imóvel, né? Então, a gente definiu o nosso ponto de controle como o SaaS, o monitoramento do ativo, o ponto de expansão como a fintech, como transacional desse dinheiro, mas tem várias outras derivadas que durante o roadmap a gente deve oferecer, e no conceito de marketplace, algumas coisas podem fazer sentido a gente verticalizar, mas a maioria desses complementos a gente pode fazer via parceria, via sociedade, trazendo soluções que outras empresas de tecnologia no mercado agregam, que a gente traz para o nosso ecossistema. Então, essa visão, né, de ser colaborativo, essa visão de fazer união, de realmente fortalecer, eu acho que é a visão predominante no nosso negócio hoje e que fortalece ainda mais o conceito de ecossistema e a robustez, o tamanho do impacto que a nossa tese gera para toda a cadeia do mercado imobiliário. Hoje a gente impacta a vida de muita gente. Além das 600 pessoas que a gente tem no quadro de colaboradores, a gente gera 20 mil empregos no ecossistema, mais de 200 mil matrículas imobiliárias, né, vendidas ou em estoque dos empreendimentos, e o potencial disso se expandir de forma exponencial é muito grande, a gente conseguindo impactar cada vez mais a vida das pessoas e conseguir atingir o nosso objetivo de revolucionar, transformar o mercado habitacional brasileiro. Então, uma história que me marcou, na verdade, não é uma história nova, eu já contei ela algumas vezes,
Só que é engraçado que o tempo vai passando, já deve ter bem uns 10 anos aí. É a história do nosso primeiro fundo imobiliário. Na época, deve ter sido lá 2013, 14, talvez. Foi um final de semana que eu e o Diego estávamos no interior de Goiás. A gente foi para dar uma aula de mercado financeiro. E era aula sexta, sábado e domingo, o dia todo. E aí no sábado, à noite, depois que a gente terminou de dar aula, a gente foi para o hotel. E eu lembro que esse hotel, especificamente, foi um dos piores hotéis que eu fiquei na minha vida. Inclusive, merecia ter a foto aí na edição do vídeo. E eu sou zero fresca com isso e com o hotel e tudo. Mas, eu tenho rinite. E aí eu lembro que eu com alergia, naquele hotel, eu no final de semana inteiro trabalhando, dando aula. E domingo eu ia ter que dar aula de novo. E a gente já tinha algum tempo de estrada, né, na Trinos, a gente já estava trabalhando há algum tempo, mas a sensação era que a gente trabalhava e nada, não tinha retorno nenhum de nada. E aí o Diego estava no quarto do meu lado e ele me mandou uma mensagem para falar de alguma coisa. Gigi, vem aqui. Ou eu fui no quarto dele para fazer alguma coisa. E eu lembro que quando eu bati no quarto dele, quando eu abri a porta, e, sei lá, era tarde, devia ser 9, 10 horas da noite, eu dei de cara com essa cena, com essa foto, que tá em algum lugar do vídeo aí, que essa sim vocês vão colocar. E era o Diego, de pijama, feliz, celular, fio e tal, não sei o que. Aí eu olhei e falei, Diego, o que você tá fazendo? Ele, não, vem aqui. Eu tô revisando o regulamento do nosso primeiro fundo imobiliário. Aí eu olhei assim e falei, cara, não vou ver isso agora. E não, vem aqui, porque olha assim, isso aqui vai revolucionar a nossa vida, tal, não sei o que. Aí eu sentei lá do lado dele, eu tava cansada, eu só queria dormir. Eu falo que o Diego, ninguém tem a bateria social dele, a energia que ele tem, eu só queria dormir. Mas naquele momento, quando eu olhei ele com aquela felicidade e revisando um documento inteiro, eu falei, putz, cara, essa empresa aqui não tem como dar errado, né? Então, e de fato, o fundo é 2014, o IPO desse fundo. Eu acho legal falar de propósito, assim, e eu vou colocar aqui, fazer um recorte sobre propósito específico, né? História é o que a gente viveu no passado, contexto é o momento em que nós estamos vivendo agora, e propósito, tanto no passado quanto no contexto, para mim ele é muito sobre futuro. Propósito é o que te faz acordar, por que você sai de casa, assim, por que faz sentido esse trabalho. E eu sempre falo, tem muito onboarding que eu falo que independente de crença religiosa, do que as pessoas acreditam ou não, o fato é, a gente está aqui, nesse mesmo espaço temporal, convivendo, eu e todo mundo aqui. E o que você vai fazer nesse meio tempo aí da sua vida, né? O que fica? Então, propósito para mim é muito sobre isso, e independente do propósito Trinos, e quando a gente fala propósito Trinos, que a gente vai falar sobre mercado habitacional, em que todo mundo mora, né? E se vai toda a cadeia do mercado imobiliário, todos os pontos que esse propósito conecta. Então, propósito para mim é muito sobre o futuro. É que eu não quero aqui cair no lugar de transformar o mercado habitacional, porque é o nosso propósito, né? Então, sim, eu diria que o nosso propósito é transformar o mercado, mas sempre olhando para frente. E ao longo do tempo, olhando para o passado e o nosso contexto, a gente sempre fez muito isso. Além dos nossos founders, outros Sharks se conectam ao longo dessa jornada. Convidamos alguns deles para ouvir como o propósito da Trinos atravessa o tempo. A gente pode mudar muito as frases, a sintaxe, né, o objetivo ali por trás do propósito. Desde desburocratizar, democratizar, inovar e transformar o mercado habitacional, que já foi uma parada, até transformar o mercado habitacional. Mas assim, o fator transformação sempre vai estar ali. A gente nunca teve medo, e putz, isso é uma das coisas que eu mais me inspiro no Diego, né, Gigi, assim, de nunca ter medo de fazer diferente, mesmo que o diferente seja algo super simples, seja simplesmente se conectar com empreendedores imobiliários regionais e sujar a sola de sapato visitando esses caras e propondo alternativas que eles não tinham acesso antes. Sendo essa ponte entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro, a gente acaba unindo esses dois eixos e podendo, assim, descomplicar, desburocratizar e, por fim, transformar esse mercado, né? Desde eu entrei, acho que já no penúltimo escritório da Trinos, que era ali na Avenida Olinda,
Mas até assim, a questão de vir para esse prédio, de ver que a gente não ocupava ali metade de um andar. E quantos andares nós temos hoje, acho que vai mostrando toda a grandeza que a Trinos atingiu, né? E todo o respeito que ela conquistou em todo o cenário ali, em todo o mercado realmente do Brasil. E o que era antes planos e visões sobre o futuro, hoje é real e concreto. A gente está muito próximo, tá, de ser um agente transformador do mercado habitacional. O propósito segue vivo, forte. Eu particularmente entendo que nós estamos na fase mais bacana da companhia, tá? A gente está conseguindo transformar muita coisa e gerar um impacto verdadeiro na vida dos nossos clientes. A gente amadureceu, a gente sofreu as dores do crescimento, mas seguimos engajados, cheios de vontade. Seguimos uma empresa alegre, uma companhia em que amizades são feitas, né? Seguimos cheios de energia, tá? E mais jovens como nunca. Eu sempre gostei muito do fator de impacto que essa palavra transformação carregava. Então, assim, a gente sempre teve a ambição, né, e o desejo, a intencionalidade de causar impacto. E eu acho que eu sempre tive isso na minha vida, assim. Eu sempre gostei de protagonismo, de responsabilidade. E eu acho que querer transformar algo, se desafiar a esse ponto, tem muito a ver com querer ser relevante, querer impactar a vida das pessoas e se permitir também ser impactado. Então, acho que dentro da minha trajetória da Trinos sempre teve muito presente, assim. Até, eu iniciei na Trinos com foco mais numa questão de mercado de capitais. Hoje a gente, já atua no contencioso, já faz gestão de empreendimentos, já faz rodadas de investimentos em Cayman, já faz M&As, então acho que a gente, tudo o que não muda na Trinos é assim, essa constante evolução e essa constante aprimoramento e essa garra e essa gana de atingir os nossos propósitos. Quando eu encontrei a Trinos e quando eu encontrei esse sonho tão grande, essa crença tão grande do poder que nós tínhamos, mesmo ali enquanto era em uma empresa pequena, o poder que a gente poderia ter de transformar realmente, de ser relevante no mercado, eu achei isso incrível e eu confiava muito, né, e confio muito nesse poder, nessa capacidade que a gente tinha. Então, acho que cada vez isso foi se tornando ele mais palpável, mais latente. Então, acho que os meus sonhos grandes, pessoais, eles foram crescendo junto com os sonhos da empresa. Então, eu vi tudo isso se materializando ao longo do caminho. Esse ambiente de criatividade, de empreendedorismo, de colaboração, esse ambiente que as pessoas são parceiras uma das outras, esse ambiente altamente estimulante, tá? Em que é valorizado a iniciativa, né? Errar e empreender e testar o novo. Isso é o que me conectou com a companhia lá atrás e é o que me conecta hoje como nunca. Nesses 15 anos de história, fomos movidos por esse propósito. E é ele que vai continuar impactando vidas e impactando o mercado habitacional. Trinos, juntos para transformar.